que eu faço isso com a minha vida, né? Enfim, vamos lá. Vamos à segunda parte do vídeo aqui a partir de um tweet do Mamãe Falei. Ele publicou o seguinte semana passada: Lula não é moderado. Ele foi num podcast de funkeiro falar de futebol e como ele ama os pobres. A última vez que o Lula foi entrevistado por jornalistas de verdade, soltou aquela gafe do ditador da Nicarágua. Então, ontem eu fiz um vídeo sobre a primeira parte desse tweet aqui, se Lula é moderado ou não, e eu mostrei aqui, de acordo com a ciência política, as definições de extrema-direita e por que o Bolsonaro é um extremista de direita, e as definições de extrema-esquerda e por que o Lula não é um extremista de esquerda, com base nessas definições que não são minhas, são da teoria política. Se você tem uma outra definição para isso, né, se a Mamãe Falei, por exemplo, tem outras referências e pode nos passar, a gente vai receber aqui, vai ler, mas, a princípio, o Lula não é extremista. Só para salientar, né, essas análises de teoria política que a gente viu que são muito fundamentadas no espectro político lá do xadrez verbal, né, o gráfico, blá blá blá, etc e tal. Mas enfim. E a segunda parte tem a ver com a defesa que o Lula teria feito do Ortega, mas não apenas isso, né? Às vezes, algumas circunstâncias no qual o Lula elogia o Fidel Castro, no qual ele elogiou o Hugo Chávez ou o Maduro. Então, há algumas circunstâncias no qual não apenas o Lula, mas também outras personalidades da política de esquerda, né, ou influenciadores, vão lá e passam pano para ditaduras de esquerda. Vai começar. E eu já vou adiantar minha posição nesse assunto aqui, porque não quero que fique, sabe, mal entendido. O Enzo tá Fica tranquilo, não vai ter nenhum mal entendido. passando pano pro Lula. Pra mim, é lamentável, é triste, é deprimente quando eu vejo figuras da esquerda defendendo governos, regimes ou governantes autoritários de esquerda. Pra mim é lamentável isso. Na minha concepção, a gente não pode relativizar esse tipo. Até saiu aqui da janela. Ai. Acho que, bom, enfim, né? Primeiro que vamos fazer aqui o bingo liberal. Autoritário. Já tem a primeira. Cuba, Coreia do Norte, vamos ver. Vamos ver se vai rolar o bingo, né? Vamos ver se vai acontecer. Tipo de autoritarismo. Porque é claro que numa democracia, mesmo brasileira, você tem diferentes formas de opressão e diferentes formas de autoridade, mas não dá pra abrir mão de certas liberdades, como por exemplo de você se opor a um governo, de você expressar suas ideias contrárias a um governo, de você demonstrar críticas a um governante, de você poder optar inclusive qual modelo de sociedade você quer defender. Bom, então aí já tá errado, né? Porque os protestantes que fizeram protesto em Cuba no ano passado fizeram um protesto em Cuba. Tô lendo um livro, inclusive, da Wendy Goldman, O Terror e Democracia na era de Stalin, na época de Stalin, e fala sobre como as organizações de trabalhadores, sindicatos, gestores das fábricas, muitas vezes organizavam greves, oposições ao governo soviético, tinham várias greves na China também, então não é como se existisse uma barreira mágica que impedisse com que as pessoas fizessem protestos, né? E como se aqui no nosso Estado democrático de direito, ai que legal, vamos sair na rua. A polícia trata muito bem, assim, né? Pra quem a manifestação de Camisa do Brasil, a polícia faz carinho na galera, né? Tira foto com choque. Na manifestação aqui de esquerda, ou de... nem de esquerda, né? Porque aqui na Avenida Paulista é muito brando, né? Se a gente pegar, por exemplo, o histórico de lutas do MST, o massacre do Eldorado do Carajás, se a gente pegar todo essa articulação de uma luta social por terra... enfim, né, por tudo isso, a gente vai ver que o Estado Democrático de Direito não é tão democrático assim, né, e não é de tão direito assim, né. Importante só fazer esse parênteses aí. Você não ser obrigado a concordar com certa visão de sociedade. Então, se você é um defensor de um modelo plural de ideias, de posições, você tem como obrigação moral condenar ditaduras, condenar governantes. Obrigação moral, muito bom. É muito legal, né, essa defesa de um modelo plural de ideias. E a materialidade? Né? Qual que é o modelo plural de ideias que a gente tem aqui no capitalismo? Qual que é o modelo plural de ideias que existe? Não exprime nenhum tipo de pluralidade, né? Porque é como se a classe trabalhadora, o pobre, tivesse alguma opção a não ser de ser subserviente à ideologia da classe dominante, não é? Porque é isso que acontece, né? Materialmente é isso que acontece. Que diferença faz? A pluralidade de ideias na ditadura da burguesia. A pluralidade de ideias, ai que bonito, vamos defender várias coisas diferentes. E aí no final a opressão acontece do mesmo jeito, né? Pô. Autoritários que reprimem, que matam, que perseguem a população. Então, pra mim... igual o Estado Democrático de Direito brasileiro. Igual o Estado Democrático de Direito dos Estados Unidos da América. Igual os Estados liberais que tinham colônias. Tipo... se você for fazer a crítica do ponto de vista moral, então você tem que partir de uma ideia de que o lugar de onde você faz a crítica não faz as mesmas práticas do lugar que você está criticando. Tá? Então, se a gente faz essa crítica do ponto de vista moral, ela já não tem sustentação na realidade, enfim, né, das democracias liberais. Ela não tem. Porque o que a gente olha historicamente é justamente o contrário, né? Esse Estado Democrático de Direito que existe, ele não existe fundamentalmente. O que é Jacarezinho? O outro cara que foi no Rio de Janeiro, agora o vendedor de bala que foi morto por um PM. Que Estado Democrático de Direito é esse? O sumiço do Amarildo vai fazer 10 anos. 10 anos e ninguém foi preso, bicho.
E aí o Estado tá entrando com um recurso pra não ter que pagar a indenização. Que tipo de Estado de Direito democrático é esse, velho? Pô. É lamentável quando eu vejo, por exemplo, figuras políticas defendendo o Kim Jong-un, o regime da Coreia do Norte, defendendo o Fidel Castro, defendendo o modelo venezuelano. O pior é que é isso, né? É um desconhecimento histórico que é surreal, assim. Surreal. Porque se você para pra fazer essa análise, né? É como se essa ideia da prática política dentro de um sistema burguês liberal fosse a maior representação das liberdades que existem. Como se a liberdade discursiva pudesse ser superior à liberdade material de não morrer de fome, de ter vacina para todo mundo, de todo mundo ter acesso à saúde. Como se a gente não sofresse opressão por liberdade de expressão aqui no Brasil, tá ligado? Né? É que aqui no processo da Paulista, centro da cidade, né? População majoritariamente melhor financeiramente, pô, muito difícil alguém morrer, né? Muito difícil alguém tomar um tiro, alguém sumir com o corpo. Agora, olha para as comunidades periféricas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Recife, dos lugares. E aí? Que Estado democrático é esse, velho? Né? Então... Maduro. Então, pra mim, isso é muito lamentável e que fica explícito isso. Pra mim, é triste ver figuras defendendo governantes autoritários ou modelos repressivos que cerceiam liberdades de cidadãos. Pra mim... De que liberdade você tá falando? É porque é sempre isso, né? É um termo muito amplo, a liberdade dos cidadãos. Mas tá falando de liberdades negativas, de liberdades positivas? Você tá falando da liberdade do cara não poder, enfim, né, propagar fake news? Ou você tá falando da liberdade do cara não poder criticar? Claro que essas críticas existem, bicho. Né? Parece muito fake news da Jovem Pan, né? Ah, o povo em Cuba é proibido de falar do corte de cabelo do Kim Jong-un. Porra, moleque, tá maluco? Se fosse proibido mesmo, não tinha protesto. Agora, qual que é o respaldo social que o protesto tem? Isso é trágico. Ou, por exemplo, pessoas que relativizam a história da União Soviética e do Stalin. Bingo 2, hein? União Soviética e Stalin. Meteu o bingo 2. Histórico, né? Tentando mostrar que bem, não é assim, não é bem assim. Ah, tem que contextualizar. De fato, é preciso contextualizar tanto esses modelos atuais quanto do passado, do mesmo modo como é preciso contextualizar o nazismo, o fascismo, a Inquisição espanhola, por exemplo. É preciso contextualizar. Nossa, bicho. Olha esse malabarismo historiográfico, velho. Vamos lá. Contextualização é um negócio importante, mas aí eu pergunto pro Henry, qual que é a produção historiográfica a respeito desses eventos? Então, para dar um exemplo, né, para não falar que eu tô tirando isso da minha cabeça, que é uma defesa apaixonada e moralista. O livro da Wendy Goldman, agora, é uma obra historiográfica fodida. Tem muita fonte, muita referência, e aí você pode pegar de outros historiadores, do J. Art Getty, tem vários... que o Rodrigo Yanez me fala o tempo inteiro. Tem vários autores lá que você procurar tem. Aí ele tem os dados, as informações dos arquivos soviéticos, que teve repressão, que houve perseguição, que isso de fato aconteceu. Mas eu acho que é muito importante a gente fazer uma distinção fundamental primeiro de projeto, quais foram as motivações, qual era o contexto das perseguições, qual era o número de pessoas que foram perseguidas, porque é isso, né? Não é como se... Porque essa crítica que ele está fazendo é uma crítica moralista, uma crítica totalmente moralista. No capitalismo não tem perseguição? Nos governos sociais liberais não tem perseguição? É isso, a análise histórica ela não pode ser moralizadora, ela não pode ser moralizante, tá ligado? Porque isso esvazia totalmente uma análise da realidade. Ah, é feio. Pois é, cara, as coisas são feias, as pessoas têm visões diferentes, né? Não tem a ver com passar pano ou não, tem a ver com fazer uma análise histórica olhando a historiografia, né? Aí o cara vai lá ler sobre a União Soviética de um livro que foi produzido por quem? Por um estadunidense, financiado pela CIA, historiador britânico condecorado pela rainha. Pô, tem que olhar esse historiador com um certo... O Rudolf Hummel lá que eu fiz na postagem sobre o comunismo matou melões... É um cara que tirou as fontes dele do rabo, que tirou de lugar nenhum. E o cara é entendido como um grande estudioso dos genocídios e blá blá blá. Mano, e o cara não tem o embasamento da fonte. A fonte que ele tira as informações que ele tem é uma fonte contestada por muitos historiadores. E de novo, não é, por exemplo, falar que essas coisas não aconteceram, ou que isso não foi parte da realidade. Isso foi parte da realidade. Mas é entender como que a gente está analisando essa realidade. Então isso que é importante, é a gente entender como que se pauta essa análise de realidade, sabe? Senão a gente fica nessa, eu renego, eu acho horrível e não sei o que. Mano, fundamentalmente, né, no final do dia, não só com ele, mas com qualquer pessoa, comigo, foda-se o que você acha. Eu acho feio, pô, legal. Pô, eu não gosto de, sei lá, de suco de goiaba. Eu acho ruim. Eu não gosto de, sei lá, caneta Bic preta. Isso permite com que eu faça uma análise a partir do que eu acho?
porra, mano. E compreender as dinâmicas dessas forças. Mas isso não quer dizer que você tem que relativizar a tragédia que foi, a desgraça que foi. O que ele tá chamando de relativizar? Eu queria tentar entender um pouco melhor isso. Os milhões de mortos. Você não pode fazer isso, não pode fazer isso. É preciso, acho que nós aqui, né, quem defende a autonomia dos cidadãos, quem defende o pensamento crítico, é preciso condenar posturas autoritárias, repressivas, opressoras, que a autonomia do cidadão, né? Como se o cidadão dentro da sociedade liberal tivesse plena autonomia para fazer o que ele bem entendesse, né? Para poder ser o agente da sua própria liberdade, para poder pensar todas as questões de forma completamente autônoma. Como se não existisse nenhum tipo de ideologia que nos cerca 24 horas por dia, que nos incita como nos comportar, que nos incita como realizar todas as tarefas do nosso dia. Pô, é pensamento crítico. Mas o que ele tá chamando de pensamento crítico? O que ele tá chamando de pensamento crítico? Pô, aí fica difícil, né? Sem liberdades individuais. A gente não pode passar pano pra isso. Então espionagem, tudo bem. Porque os Estados Unidos, né, até me mandaram aqui. NSA, Snowden, Assange, espionagem, tudo bem. Espionar os cidadãos tá suave. Cambridge Analytica, por isso que, olha como a análise moral é fraca e não se sustenta na base da realidade. Por exemplo, né, no caso da União Soviética, as estimativas que existiam de mortos e de perseguição política, prisões, etc e tal, girava em torno, nas estimativas inflacionadas dos historiadores estadunidenses, isso tem no livro da Wendy Goldman, tá lá, em torno de 7 a 8 milhões de mortos. É muita gente. Sabe quanto que foi encontrado nas estimativas reais? Nos arquivos soviéticos e revisto por vários historiadores? Mortos condenados pelo regime, 680 mil, e de fome, frio, doença, essas coisas, 1 milhão e meio. Tá lá, tá no livro, pode ir lá ver. Muita gente, mas as pessoas morrem de fome independente do regime, né? As pessoas morrem de frio independente do regime. Elas morrem de doença independente do regime também. Então quando a galera fala mal matou 100 bilhões, 100 bilhões de comunistas, ele tá colocando na conta a galera que morreu na resistência japonesa, tá colocando na conta a galera que morreu de fome, tá colocando na conta a galera que morreu de gripe, tá botando todo mundo. Aí fica fácil, né? Se eu botar todo mundo que morreu ever na conta do capitalismo e falar que eles morreram por causa de capitalismo, vai ficar todo mundo. Todo mundo morreu, né? Vai ter. O capitalismo matou 1 bilhão de pessoas. Não, mas aí é preciso pensar. Quantas pessoas morreram em decorrência de uma política ou de uma ação de Estado de um regime específico? Porque aí muda totalmente de figura. Aí a gente consegue fazer uma análise mais material e perceber que a fome que acontece na União Soviética por causa de um problema de distribuição, de uma má organização, sim, mas ela não é uma política deliberada de Estado. É isso, mano. E fica claro, primeira coisa, pra mim é condenável isso. E é lamentável ver esse tipo de situação. Porém, a gente precisa compreender a realidade tal qual ela é. E aqui entra a ressalva, aqui entra o mundo real. E o mundo real é isso, né? O mundo real é essa merda. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, vamos começar aqui primeiro com uma noção que eu quero dividir com vocês, que se chama a teoria do seleitorado. Essa teoria já tem algumas décadas de existência, mas uma dupla que codificou isso de maneira um pouco mais elaborada foram esses dois autores aqui, que é o Bruce Banner de Mesquita e o Lester Smith. Na boa. O cara utilizar um livro como esse, The Dictator's Handbook, tipo, eu não li esse livro, eu não sei do que ele se trata, mas olha como o título é sensacionalista. O livro de mão dos ditadores, tá ligado? Pô, difícil. E nesse livro aqui eles apresentam essa visão, além de artigos acadêmicos também. Esse livro se chama The Dictator's Handbook, que seria o manual do ditador, e aqui eles falam sobre isso, né? E ela se tornou bastante importante na área de ciência política e na área de relações internacionais também, para poder compreender a dinâmica de países democráticos em guerras, por exemplo. E essa teoria do eleitorado, ela diz o seguinte, ela prevê o seguinte, eu vou tentar aqui resumir, porque ela tem uma simplicidade elegante que nos ajuda a compreender muitas coisas, embora tenha suas limitações, como a gente vai ver mais a seguir também. Então, o que diz a teoria do eleitorado? A teoria do eleitorado, segundo o Bruce Banner de Mesquita e o Lester Smith, ajuda a compreender a distinção entre regimes democráticos e autoritários. Eles preferem não adotar uma tipologia, democracia, autoritarismo, porque isso é muito vago, segundo eles e segundo também muitos autores. Então, Concordo, até aí, ok. Então o que eles fazem é o seguinte, é definir o que é autoritarismo versus democracia de acordo com 3 categorias, a partir de uma distinção de 3 grupos no interior do jogo político. Então, primeiro, colocar jogo político como se fosse uma coisa padronizada. Questões, né? Questões. Segundo eles, tem um grupo, que é o grupo mais amplo de todos, que são chamados de intercambiáveis. Esse grupo, por exemplo, numa democracia, compõe todas as pessoas capazes de votar. Então, assim, no Brasil, todo mundo a partir de 18 anos tem a obrigação de votar, mas nem todo mundo vota. Então tem muita gente que se abstém, né? Que não vai, que anula o voto, que vota em branco. Ou seja, tem pessoas que nem comparecem às urnas. Então, são todas pessoas capazes de votar e que realmente votam. Essas pessoas compõem aquilo que se chama de intercambiáveis. São as pessoas que impactam numa democracia na escolha de um representante, na escolha de um presidente, de um senador, de um deputado, de qualquer pessoa que seja. Mas, nesse caso em particular, de um presidente que é o chefe de Estado. Então, essas pessoas compõem na democracia os intercambiáveis. O segundo nível, o segundo grupo, é aquilo que eles chamam de influentes. Então, seriam, por exemplo, Sou eu, influencer. Sou eu. Oi, mãe, eu tô ali, mãe, oi. Vamos supor que numa democracia, alguns empresários que usam do seu poder financeiro para poder alavancar uma campanha eleitoral de um político, quando era possível, agora já não é mais, agora tem Ô, inocência.
Ô, inocência. Né, o financiamento público de campanha, mas quando podia financiar com grana, os empresários faziam isso. Nos Estados Unidos ainda fazem, mas alguns empresários, donos de jornais, por exemplo, ou de redes de televisão, que usam seus canais de comunicação para alavancar Baita modelo democrático. uma campanha eleitoral do presidente, pastores influentes, você pode usar o seu rebanho religioso como reduto eleitoral, presidentes de sindicato, ou seja, você tem pessoas que, nesse jogo político, têm voz, têm impacto, têm influência e que podem manipular, e que podem moldar a percepção do grupo mais amplo, que são os intercambiáveis. Então esses influentes é um grupo menor, mas que ainda assim é um grupo grande o suficiente para impactar no conjunto da sociedade. E por fim você tem a coalizão vencedora, que é o grupo que chegou ao poder. Então, por exemplo, você tem lá o presidente, ganhou, né? É o chefe de Estado, e daí abaixo dele você tem os ministros, você tem lá o presidente da Câmara. É como se essas pessoas que compõem o Estado não fossem membros da burguesia, ou representantes desses empresários e dessa galera que tem poder financeiro e poder de comunicação. Pelo amor de Deus. Presidente do Senado, você tem a bancada dos deputados na Câmara, você tem a bancada dos senadores no Senado, e esse grupo de pessoas ajuda o chefe de Estado a se manter no poder. Então, ele vai e compra esse apoio. Então, numa democracia, o que acontece é que os grupos são muito grandes. É muito caro comprar as pessoas. Então, há um custo enorme para você manter o poder. Geralmente, isso se reverte, além de compras individuais de deputados, por exemplo, como faz o Bolsonaro agora, e outros governantes fizeram anteriormente, mas, além disso, você tem que mostrar serviço, você tem que mostrar através de obras públicas, você tem que mostrar, você tem que desempenhar na sociedade para que esse conjunto amplo queira te pôr no poder de novo, queira te manter no poder, né, te reeleger. Então, isso, e aí por que isso não acontece? Porque as pessoas são mais difíceis de comprar? Né? Isso não acontece porque a classe dominante que se encontra dominando as estruturas do poder político brasileiro não querem realizar esses processos, velho. Pelo simples fato de que não as interessa economicamente, ideologicamente, e acabou. Ah, mas o povo... Cara, vamos entender aqui que nesse tipo de dinâmica política o povo não tem o que querer. A burguesia, os aparatos de repressão vão falar isso aqui. É isso que acontece, velho. É só a gente olhar a realidade. é uma troca. É preciso fazer benesses públicas. Oh, meu Deus. Como assim é uma troca, velho? E vamos supor, então, que não tem as benesses. Não tem. Não, enfim, vamos continuar. Para as pessoas acharem que valeu a pena ter te posto no poder. Então a democracia tem essa vantagem, de acordo com o Bruce Banner de Mesquita e Lester Smith, tem essa vantagem de que há uma fiscalização do poder por parte desses outros grupos e há uma exigência de que o governante responda às demandas da população. Se ele não cumpre essas demandas, ele é deposto. Então essa análise dos caras simplesmente não leva em conta a realidade. Simplesmente não leva em conta a realidade. Retirados do poder, sofre impeachment ou não se reelege. Porém, em governos autoritários, em governos tirânicos, em governos despóticos, o que acontece é o seguinte: você tem uma grande massa de intercambiáveis, porque em muitos regimes autoritários ainda existem eleições, são eleições, sabe, meramente formais, né, eleições meramente, sabe, teatro, mas, no final das contas, há um grupo grande de intercambiáveis, pessoas que ainda assim participam desse jogo, de um modo ou de outro. Há um grupo bem mais reduzido de influentes, ou seja, pessoas que determinam os rumos da sociedade. Tipo, ele tá achando que quantos empresários existem no Brasil que controlam a atividade política brasileira? Exatamente. Ai, que exemplo da democracia liberal dos Estados Unidos. Aí você tem que se revezam no poder desde 1776. O negócio é esse, que fiscalização, que controle. Estado democrático de direito, ele existe até onde a burguesia permitir, dentro da institucionalidade burguesa, né? Ele existe até esse limite. E é um grupo muito pequeno, muito diminuto mesmo, da coalizão vencedora. E nesse tipo de regime, nesse tipo de sociedade, os que realmente determinam os rumos do poder, aquele que vai permanecer no poder, é essa coalizão vencedora com esse pequeno grupo de influentes. São eles que estão moldando. Vamos supor, por exemplo, num país como a China, o que determina o rumo da sociedade chinesa é o Partido Comunista Chinês. Então é um grupo pequeno, em comparação à sociedade como um todo. Porque o comitê central é ocupado pelo Partido Comunista Chinês. Mas existem 7 partidos dentro da China, que participam de todas as eleições, em caráter municipal, provincial, participam de tudo. É a chamada Frente Patriótica de Libertação, Frente Nacional de Libertação, alguma coisa assim. É, exatamente. É um grupo pequeno. O Partido Comunista Chinês é um grupo pequeno. Pequeno. É o Xi Jinping e mais 10 chegados. É o famoso time dos casados na pelada do final do ano da firma. É aquela galera que usa aquela camiseta de nylon, que tem, sei lá, o gênio da lâmpada do Aladdin em vermelho. Sabe, que parece um meme da geração Z, tão horrível que é o design daquilo. Pô, tá falando que o PC chinês é pequeno? Tá de brincadeira, velho. É só olhar o número de filiados, de organizados. E aí as decisões são discutidas internamente entre um grupo pequeno de pessoas. Pesquisa, né, pô? Exatamente. Dos mesmos criadores de parças do Neymar, vem aí parças do Xi Jinping. Mas esse grupo pequeno que vai determinar o modelo do país. E em alguns casos extremos, né, por exemplo, no governo despótico autocrático, por exemplo, né, como já falei várias vezes aqui nos últimos dias, uma monarquia absolutista, o grupo de intercambiáveis de Puta merda, tá usando teoria política pra falar de autoritarismo ou autoritário, usando uma monarquia absoluta, que esse conceito, enfim, né, nem havia sido elaborado, mas tudo bem. influentes e de coalizão vencedora é muito pequena, porque só está a decisão no topo. O resto da população não tem voz, não tem vez, não tem qualquer tipo de influência no governo. E aí,
Aí ele vai falar do Stalin. O governo só serve para poder explorar a população. E aí é o segundo elemento dos governos autoritários, né? Porque enquanto que a democracia, o governante, chefe de Estado, ele precisa dar uma resposta para a sociedade para poder legitimar o seu poder, se manter no poder. Precisa do caralho, meu irmão. Precisa do caralho dar uma resposta legítima, verdadeira. Precisa nada disso, velho. Não precisa de nada disso. Sabe por quê? Se o governador democrático quiser ir lá e junto, articulado com a burguesia, dar um golpe de Estado, ele vai fazer. Acabou. O governante pode fazer um monte de coisa boa, legal, igual Salvador Allende no Chile, e vai tomar golpe de Estado. Porque existem forças políticas que não são só o reconhecimento, a legitimidade, bicho. Num governo autoritário desse modelo, ele não tem que dar benesse nenhuma para a população. Ele simplesmente pode explorar a população e dar recompensas para sua coalizão vencedora e para aquele grupo pequeno de influentes. Então ele vai dar grana. Nossa, isso é uma análise liberal, nossa, no limite do limite. Vai dar benefícios, vai dar o benefício da corrupção para essas pessoas. Então ele explora a população, tira os recursos naturais da sociedade, os recursos humanos da sociedade, explora aquilo ali ao máximo. Verdade, a União Soviética era bem assim, né? O povo vivia... Não, o Império Russo que era bom. A Rússia agora é boa, né? Não, depois da queda da União Soviética, a vida do povo russo melhorou muito. A vida do povo chinês, então, nem se fala. Saudades de Dinastia Qing. Saudades. Máximo e devolve esse dinheiro apenas para se manter no poder, para aquele grupo, para aquele núcleo fechado. Pô, então o povo é muito burro. É incompetente, né? Porque se você tem um grupo pequenininho de pessoas que exercem o poder, e aí a esmagadora maioria da galera não combate, e aí, bichão? Pô, tem algo de errado que não está certo. Que está sustentando aquele governo, aquele regime. Então, essa diferenciação feita por eles, ela é útil, mas tem suas limitações. Eu vou para vocês aqui alguns artigos sobre esse tema, né, sobre a teoria do eleitorado, mostrando um teste de laboratório, comprovando algumas hipóteses dessa teoria, enquanto que, por outro lado... Testes de laboratório para comprovar a ciência política. Cara, acabou. Outro artigo mostrando quais são os limites disso. Porque essa teoria se baseia basicamente na quantidade, né? E daí, outros autores questionam dizendo que quantidade do quê? você tem que pensar também qualitativamente. Então, assim, quem são essas pessoas, qual é a influência que elas exercem, com quem elas dialogam e como isso impacta na sociedade. E não dá pra pensar apenas em quantidade, tem que pensar em qualidade e também tem que pensar nas instituições. O papel que as instituições desempenham na sociedade de modo a preservar o poder do governante. Nossa, é um negócio muito abstrato, velho. Qualidade, mas o que é qualidade? Qualidade do quê? Então, só cito isso aqui para a gente poder pensar autoritarismo versus democracia em outro sentido, de acordo com esses autores, porque a proposta deles é bem interessante, e aqui eu quero entrar num outro aspecto que tem a ver com a relação entre democracias, ou seja, governos que têm esse eleitorado grande, né, tanto intercambiáveis quanto influentes, e a coalizão vencedora que é obrigada a dar resposta para a sociedade, a relação de democracias com governos tirânicos, com governos autoritários. Porque, voltando ao começo aqui, embora seja totalmente condenável você ter um presidente, ou um ex-presidente, ou uma figura política passando pano para ditador, eles fazem isso. Foi exatamente isso que o Lula fez, né? Ele passou pano para um ditador. O tempo todo. Eles fazem isso o tempo todo porque é uma forma de exercer influência. E aí eu vou citar aqui 2 trechos desse livro para vocês entenderem como a coisa funciona, porque o negócio é feio. Então aqui é o capítulo de auxílio exterior. Esse livro não tem em português, então eu vou traduzir aqui meio que em tempo real para vocês. E a seção de construção de nações. Então diz o seguinte aqui. Quais são, então, os incentivos fundamentais para que uma instituição interfira com as instituições de outro país? Democracias... Já só passar a CIA aqui, que eles vieram me buscar mais uma vez. Lá vem ele de novo! Geralmente alegam que eles querem democratizar outras nações. Elas frequentemente justificam tanto o auxílio quanto a intervenção militar com base nisso. Mas a evidência de que elas realmente promovem a democracia é pequena. Um pouco mais adiante aqui, a realidade... Não é como se a grande democracia do mundo também promovesse intervenções militares globalmente. Mas tudo bem. Na maioria dos casos, democracias não querem criar democracias. Em 1939, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, teria pronunciado a frase famosa sobre Anastácio Somoza Garcia, o brutal ditador da Nicarágua. Ele é um filho da puta, mas pelo menos ele é o nosso filho da puta. E aqui está o segredo. Ditadores são baratos para comprar. Eles entregam políticas que líderes democráticos e seus constituintes querem. E sendo dependentes de poucos apoiadores essenciais, os autocratas são baratos de comprar. Eles podem ser induzidos a políticas de comércio que os democratas querem por dinheiro que os autocratas necessitam. Ele tá falando de imperialismo, basicamente. Nossa, velho, que negócio ruim, mano. Tipo, é isso, o governo quer, mas ele não vai falar que quem são os agentes do governo que promovem isso. Nossa. Comprar democratas é muito mais caro. Claro, né, porque os democratas são superiores, né, moralmente, né, todo mundo sabe disso. Quase todo presidente norte-americano já alegou que ele quer promover a democracia no mundo. Contudo, os mesmos presidentes americanos não têm problema nenhum em sabotar regimes democráticos, quando aquelas pessoas elegem líderes que implementam políticas que os eleitores americanos não querem. E aqui ele mostra alguns... Que os eleitores americanos não querem? Os eleitores não querem? Aí vai estar de brincadeira. Como os eleitores não querem, bicho? Tá doido? Quem não quer é a burguesia estadunidense, a classe dominante. Os eleitores estão cagando. Os eleitores estadunidenses nem sabem onde fica o Brasil, nem sabem onde fica a África. Brincou, né, bicho? Brincou. Alguns exemplos de
momentos nos quais os Estados Unidos interferiu em países, sabotando a democracia desses países para poder pôr no poder alguém que estivesse alinhado aos Estados Unidos. Mais adiante aqui. Democratas preferem regimes estrangeiros que obedeçam aos regimes democráticos. Apesar de proclamarem que estão usando a força militar para buscar a democratização, tem uma tendência profunda a reduzir o grau de democracia em seus alvos, ao mesmo tempo em que aumentam a obediência de políticas públicas ao facilmente comprar autocratas. Depois, mais adiante aqui, em outro capítulo, que é Guerra, Paz e a Ordem Mundial, ele volta a esse tópico na seção Defendendo a Paz e Construindo Nações. Ele repete que algumas ideias, fala do caso do Chile, quando os Estados Unidos ajudou a depor Salvador Allende e pôr no poder o Pinochet. Os Estados Unidos têm um longo histórico, na verdade, de intervenções militares em países estrangeiros, ou de apoio para sabotar governos democraticamente eleitos. E essa crítica não vai lá? No Brasil fizeram isso também, né, em 64, eles deram apoio nominal e, se necessário, dariam apoio militar para o golpe de Estado no Brasil. Então, isso é comum. Governos democráticos têm uma certa afinidade com governos autoritários, justamente porque... Não tô entendendo qual que é o ponto do vídeo. Se o governo democrático tem uma afinidade com o governo autoritário, talvez tenha algo aí no meio que tá faltando fazer análise, né? O nome disso é imperialismo. É imperialismo, é relação de centro-periferia. Que é muito mais fácil você orientar, entre aspas, esse país a te apoiar. Porque a gente fala de relações internacionais, que a gente fala de relações entre países, né? O que acontece geralmente é um país poderoso, ele tem aliança com outros países poderosos, ou seja, países que estariam no mesmo patamar que eles em termos bélicos, em termos econômicos ou políticos. E o nome disso é o quê? Eles estão no mesmo patamar por quê? Centrais do capitalismo. Eles tendem a fazer alianças com esses países, tendem a ter satélites de países mais fracos do que eles podem manipular para os seus interesses, e em alguns casos extremos, tendem a explorar de maneira brutal outros países. Casos extremos, né? Os casos extremos realmente foram muito mais comuns do que extremos, né? Muito mais comuns do que meramente, né, eventos pontuais. Porra, bicho. Então isso aqui é a natureza do imperialismo. Muita gente fala do imperialismo, é isso. São relações dos países e o modo como eles operam. Essa aproximação entre como eles operam, né, dentro da política, dentro do capitalismo, né? democracias e ditaduras. Não é as relações internacionais abstratamente, não. É com o capitalismo enquanto sistema global operando. Ela pode partir, em parte, de uma afinidade ideológica, como é o caso do Brasil e Cuba, por exemplo, né, que tem uma afinidade latino-americana, tem uma afinidade de esquerda latino-americana, então há um histórico aí de afinidade entre o histórico de Cuba e o subcontinente, então é uma coisa que vem de décadas, pode ter a ver com ideologia, mas também pode ter a ver com meros interesses geopolíticos ou econômicos ou políticos e muitas vezes estratégicos também, né? Por exemplo, tomada de certos países, em certas regiões estratégicas, de modo a manter sua zona de influência naquela região. Isso é comum. Isso os Estados Unidos fez muito, e vale ler o livro do Chomsky, Quem Manda no Mundo, ou assistir ao documentário da Naomi Klein chamado Doutrina do Choque, no qual ela mostra a ação americana, inclusive no Chile, de desestabilização do país, de causar o choque, né, a surpresa, e a nação e a população saberem como reagir àquela ação norte-americana. Os Estados Unidos é um caso exemplar porque, durante muito tempo, mais de 150 anos, os americanos adotaram uma postura não intervencionista. Então, eles achavam que... Tá muito rápido, velho. Tá muito corte e eu tô ficando meio zureta, peraí. O problema dos outros era dos outros. O problema da Europa era da Europa. A gente aqui cuida do nosso próprio rabo. Quando há a Primeira Guerra Mundial, e daí os Estados Unidos... Não é bem na Primeira Guerra Mundial, né? Já existe histórico de intervenção estadunidense em 1898, com a Guerra de Independência hispano-americana, né? A Guerra de Cuba, que vai tornar Cuba independente. Aí tem a Emenda Platt, tem a intervenção dos Estados Unidos no Panamá, na América Central. Então já existe um histórico de intervenção anterior. No México, com a Guerra do Álamo, né? Então, né? Entra na guerra, né? Depois de um tempo. O presidente Woodrow Wilson, ele é convidado a participar dos debates para o Tratado de Versalhes e também para poder ajudar a criar a Liga das Nações. E aí começa a mudar um pouquinho a posição dos Estados Unidos em relação ao mundo. Após isso aí, os políticos americanos voltaram a propor a não intervenção e voltaram a se recolher aos seus próprios assuntos internos. Quando há a Segunda Guerra Mundial, aí os americanos, já uma potência bélica, já uma potência econômica, mudam drasticamente sua posição em relação ao mundo e começam a achar que são xerifes do planeta. Mas de onde? O Franklin e o Harry Truman estavam lá tomando uma pinha colada, suave na nave. Aí eles falaram, pô, eu acho que eu vou mudar a geopolítica internacional. Vou fazer isso. Tô fazendo nada? Acabou a pilha do meu Game Boy? Vou fazer isso. Gostei. E aí sim começam a interferir, destruindo democracias, impactando em outros governos, de modo... E não vai falar que essas ações de intervenção e aumento dessa expansão geopolítica dos Estados Unidos acontecem pela expansão do socialismo globalmente. A pedido do Winston Churchill. Por exemplo, a Guerra Fria ela só acontece a partir da investida estadunidense contra as guerras anticoloniais, contra os processos de libertação, contra a ascensão de partidos comunistas e socialistas no globo. Acontece por isso. É daí, né? O que foi a doutrina Truman, bicho? Puta merda, velho. Puta merda. A consolidar a sua influência naquela disputa que se tornou conhecida como Guerra Fria. Então você tinha um bloco capitalista de um lado, um bloco socialista do outro, e essa disputa aí. É muito... Existe essa ideia do bloco mesmo, né? Mas parece que os dois buscavam a hegemonia mundial. Como se não existisse uma hegemonia mundial
predecessora, né? E já existia. Essa hegemonia mundial ela era composta e constituída pelos Estados Unidos e seus aliados, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, né? Todos esses lugares. Já existia uma hegemonia mundial. A grande luta do bloco capitalista é para manter a sua hegemonia social. Aí o resto a gente já sabe. E imperialista dos dois lados, né? Porque tanto oh, meu Deus! os soviéticos quanto os americanos tinham uma visão imperialista, e isso foi denunciado pelos comunistas, né? Eu vou pôr para vocês aqui um artigo, é uma resolução escrita pela Federação Comunista do Reino Unido, dizendo o seguinte: a União Soviética é um Estado imperialista social, e eles denunciam aqui o modo como a União Soviética procedia com outros países também, adotando posturas imperialistas em relação. Existe, acho que nesse ponto a gente pode até dizer que a União Soviética adota uma posição excessivamente centralizadora nas questões ligadas ao encaminhamento das políticas internacionais, né? Existe uma pressão muito grande para se seguir o que Moscou definia como ideal ou como central. Daí que vem a ruptura sino-soviética, né? Daí que vem outras questões. Mas, você chamar isso de imperialismo, você tá cagando pela boca. Imperialismo é um conceito fundamentalmente ligado às condições de desenvolvimento do capitalismo. Então, não é imperialismo. Você pode falar que é interventor, que tem interferência, que tem essas questões. Você pode até falar isso e mesmo pensar de maneira, enfim, né, internacionalmente mais crítica. Mas disso, para falar que é imperialista, aí não, porque você está pegando o conceito de imperialismo e está jogando no lixo, né? Como se imperialismo fosse simplesmente interferência e não fosse a colocação de um sistema centro-periferia pautada por relações econômicas de dependência. E não é o que acontece na União Soviética. Não é. O que acontece na União Soviética é o contrário. A gente tem investimentos em países do leste europeu, investimento em vários países da Ásia, investimento na América Latina, mas em Cuba principalmente. Você tem uma tentativa de construção de uma emancipação. No imperialismo não, no imperialismo isso não existe. O Reino Unido não investiu, né? Investir no Egito, na Palestina, na Índia, investir aqui para poder libertar essa sociedade. Isso não aconteceu. O que rolou foi exploração. Por isso, muito ruim. Então, aos países do Pacto de Varsóvia e a outras nações. Então a gente fala aqui de algo que não é bonito de se ver, como eu falei, mas os governantes do mundo adotam essa posição de se relacionar com ditadores, de se relacionar com governos autoritários, de se relacionar com governos antidemocráticos, porque o país que é mais poderoso, mais forte, também se beneficia disso, é muito mais, inclusive, do que o país autoritário. E aí é engraçado, né? Por que esse país mais forte se beneficia? Onde está a crítica sistêmica em relação a isso? Ou não, é só uma questão moral? É só uma questão de, não, ele se beneficia, né, e acabou, e é isso, e já era, pô. No caso da esquerda, principalmente você percebe a afinidade ideológica, né? Eles querem defender Estado. Quem diria que a esquerda ia fazer uma análise não moralista sobre Stalin, sobre Fidel, sobre Kim Jong-un? Quem diria, né? Stalin, por exemplo, né? Algumas pessoas pelo menos querem defender Stalin, revisar o passado da União Soviética, porque isso aí vai de acordo com seus interesses, com suas propostas, com suas visões de sociedade. E isso é lamentável, isso é triste, Mas é engraçado, né? É como se não como se revisar a história não fosse algo importante, né? E com certeza, né? Acho que é importante a gente. Meus alunos do primeiro ano do ensino médio sabem disso, velho. Que quem escreve a história escreve com interesse. A forma como a gente recebe o que é Stalin, como o Ocidente recebe o que é, quem foi Stalin, é muito diferente do que essa materialidade histórica mostrou. Justamente porque existe um interesse na escrita da história em pintar o cara como um monstro. Porque o cara era uma liderança importante, teve seus erros e seus acertos, mas uma liderança social muito importante, representante do socialismo real. Não, exatamente, Trotsky de esquerda é ótimo. Exatamente, o cara deve achar que a história é isso, é um amontoado de fatos, né, e tá encerrado no tempo, e a discussão que se fazia sobre Stalin nos anos 80, no final da Guerra Fria, nos anos 80, anos 90, é a mesma que hoje, como se as condições históricas, as contradições não tivessem mudado de lá pra cá. Pô, exatamente, não pode revisar, não pode criticar, tem que aceitar a narrativa do livro negro do comunismo, tem que aceitar a narrativa do Reinaldo Azevedo, tem que aceitar a narrativa do Marco Antônio Villa. Triste mesmo, mas em muitos quesitos isso tem a ver com o modo como as nações operam no mundo.
Elas operam no mundo, é isso, né? Elas nascem e, puf, elas operam. É isso. As nações são um Fiat 147. Também pode ser condenável, também pode ser lamentável, mas é como as coisas se dão. E como eu falei, nesse caso em particular, um exemplo que a gente pode dar é o próprio Estados Unidos, né? A nação mais democrática do mundo, entre aspas, e eles fazem o tempo todo. Desestabilizam nações, invadem nações, invadiram o Afeganistão, invadiram o Iraque, participaram de quase todas as guerras do século XX, no século XXI também. Então é um país que está com a sua mãozinha em todos os locais e eles pensam que eles têm o direito de exercer essa influência sobre o mundo. E por que eles fazem isso? Pro benefício próprio deles, obviamente, né? Porque realmente eles não têm o menor interesse. É deles, né? Como se toda nação estadunidense, como se toda a classe trabalhadora estadunidense ganhasse alguma coisa com isso. Que o Afeganistão seja um país desenvolvido, ou que o Iraque seja desenvolvido. Eles querem que isso beneficie o próprio país deles. Então, como eu falei, é um jogo sujo, é um jogo repreensível, é um jogo nojento, mas é um jogo que se dá e todos os governantes de nações democráticas podem alegar que são democratas pro seu povo, e muitas vezes são, de fato, pro seu próprio povo, mas pros outros, aí o problema é deles, né? Claro, claro, essa lógica funciona na mesma medida para todo mundo. Funciona na mesma medida na Líbia, para a Rússia, na África do Sul, para os Estados Unidos. Aqui, ó, na mesma medida. Mesma medida. Nossa senhora, velho. Meu Deus. Só falta ele meter um fora todos. Aí o problema é meu. Desde que esteja no meu bolso, está tudo bem. E eu já falei sobre isso aqui. Nossa, é uma crítica política que só falta falar. Os políticos roubam muito, eles têm que parar de roubar. Várias vezes, inclusive, falando sobre o Trump, falando sobre o Bolsonaro, como isso faz parte do jogo também e como é triste, é triste. Mas me digam aí no comentário o que vocês pensam sobre esse assunto todo aí, sobre essa história das relações de governos democráticos com regimes autoritários. Me diga aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau.